Olá, irmãos queridos, bem-vindos ao nosso podcast Partilha entre Irmãos. Hoje estamos em festa e estamos em festa porque estamos na semana do aniversário da comunidade Bom Pastor, 50 anos, contemplando a fidelidade do bom pastor das nossas almas, Jesus Cristo, aprendendo com Ele, ouvindo a sua voz. E hoje a gente quer conversar um pouquinho com você sobre essa história e sobre o que o Senhor tem ensinado para a gente aqui na comunidade Bom Pastor. Tenho certeza que onde quer que você esteja, onde o Senhor colocou você, conhecer um pouquinho da nossa história, conhecer um pouquinho do que nós temos aprendido com a voz do Bom Pastor, talvez possa fazer muito bem também a sua alma. Então vamos nós. Laura Beatriz, tudo beleza? Ah, Padre Antônio, na alegria, no júbilo do jubileu, na alegria do Espírito Santo. Padre Antônio, uma curiosidade, não vou falar o meu tempo não, tá, irmãos, mas vou perguntar o dele. Quanto tempo de comunidade Bom Pastor, Padre Antônio? Eita, fé, de comunidade, 27 anos. Nossa, Padre fazendo mais tempo do que o senhor tem de sacerdócio, né? Mas eu já vinha antes, então, tá. Mas eu não era membro da comunidade, eu vinha ao grupo de oração. Isso aí bota mais uns 4 ou 5 anos. Nossa, além. Velhice uau! chegando, né? A gente começa a fazer Que conta lindo! com 2 dígitos, aí já é sinal de que a gente está ficando velho. Mas é uma velhice muito bem curtida. Muito bem aproveitada. A gente está nessa alegria, e Padre Antônio, assim... Laura, quantos anos de comunidade Bom Pastor? 48 anos. 48, Eu entrei com 5. Ok, tá certo. Vamos, mudando de assunto, vamos lá. Com muita alegria. Que graça, né, Padre Antônio? Nossa, uma fidelidade. Só Deus dá. Só o Espírito Santo nos dá essa graça, né, de nos mantermos, né, fiéis. Ele tem dado, e com muita alegria. Padre Antônio, pronta para mais 48, tá? Amém. Vamos lá. Deus tem ensinado muita coisa, né, especial para a gente nesse tempo. Hoje, de modo especial, a gente lembra com muita gratidão da Doris e do João, né, os fundadores da nossa comunidade. Cada um do seu jeito, é um casal, mas cada um do seu jeito deixou coisas boas no coração da gente. A Doris, de modo especial, é aquela que imprimiu na comunidade, né, os carismas, as marcas, né, do que Deus foi deixando no coração dela e que ela compartilhou conosco e que também hoje bate forte no coração da gente, né? Então, hoje é dia de agradecer muito a Deus pela vida deles, pelo que a gente aprendeu do Senhor com eles, com a presença deles, com o jeitinho deles, né? Então, hoje é dia de lembrar de coisas boas, né? Lembrar de coisas boas. O profeta Jeremias diz no livro das Lamentações: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, lindo. Eu quero lembrar do que passou, mas daquelas coisas que me ajudam a andar para frente. Então, quando a gente celebra um aniversário, eu acho que o propósito é um pouquinho esse, né? Seja aniversário de vida de alguém, aniversário de ministério, aniversário de uma comunidade, a gente lembra do que vale a pena ser lembrado, porque isso nos dá esperança, faz a gente ir adiante na direção daquilo que Deus tem para a gente ainda, né? Tem para nossa frente. Então, vamos lá, vamos em frente. Padre Antônio, para mim, a marca mais forte, eu acho que inclusive um motivo de, sinceramente, Padre Antônio, de eu estar aqui nesse podcast com o senhor, foi compreender que a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus na minha vida. Então, eu preciso tomar cuidado para ver se a cada dia eu estou me guiando por palavras do mundo, pelas minhas, né? Pela palavra de alguém, até legal e tudo, mas que não é a palavra de Deus. Então, assim, para mim, a grande marca, né, da comunidade Bom Pastor na minha vida, com todos esses anos, foi compreender o peso, a importância, a centralidade,
a prioridade da palavra de Deus, entender na vida prática, no dia a dia, né? Que Jesus é o princípio e o fim, então, e é o meio também, o durante. Então, eu tenho que ter, assim, uma atenção mesmo. Foi algo que entranhou tanto na minha vida, Padre Antônio, que mesmo, né, nos dias complicados e difíceis, mas principalmente quando eu estou me vendo, ouvindo meus maus pensamentos, ou ouvindo uma conversa que não me fez bem, ou ouvindo o Espírito Santo vem e me alerta. E o que a palavra, então, imediatamente eu vou procurar o socorro na palavra, né? E de uma forma especial, o senhor sabe, como a gente aprendeu com a Doris, na liturgia, né? Na palavra do ofício das leituras, na palavra de laudes, na palavra da liturgia da missa naquele dia. E nesse tempo todo eu posso testemunhar que sempre eu encontrei uma saída, uma resposta, pude ir além, destravei quando eu estava travada, né? Me libertei quando eu estava oprimida, né? E fiquei curada quando eu estava doente, né? Da cabeça, fisicamente. Então, assim, uma compreensão muito inteira e profunda do poder da palavra de Deus. Entender o que é a palavra. Então, eu não vivo sem a palavra de Deus. E por isso é que eu fiz a relação com esse podcast que a gente faz há quase 4 anos. Nossa, mãe, estamos já fazendo bodas de podcast. Eu tenho a impressão da mesma coisa. Quando eu era diácono, né? Quando eu era diácono, eu tive liberação do Monsenhor Assis, que na época era o nosso reitor no seminário, né? Grande Dom Assis. Para as segundas-feiras, depois do almoço, vir para cá. Gratidão eterna a ele! E aí eu ficava até o grupo de oração da noite, né? E na parte da tarde, na verdade, a gente ficava com a Doris, né? Eu ficava praticamente a tarde toda com ela, né? Conversando. A gente ficava numa sala aqui do lado, né? E foi uma coisa que me marcou muito, né? O quanto a impressão que eu tinha era que o ser cristão era algo que devia empenhar a minha vida dia a dia. E o quanto era séria aquela palavra que Deus tinha nos deixado, né? Não era um texto. No seminário, talvez, a gente aprenda muito a estudar um texto. Não é um texto, é uma palavra, ou seja, é uma palavra viva, né? É uma comunicação de Deus a nós, uma comunicação do ser, do coração, do querer de Deus a nós. E ouvir a Doris falar da palavra de Deus, né? Explicar a palavra de Deus, me passava muito isso. Nossa, ela fala como se isso fosse a regra da nossa vida diária. E né? E aquilo me marcou muito, né? Eu tinha uma impressão de que o cristianismo, ao mesmo tempo, era algo muito grande e muito prático para o dia a dia, né? Algo muito sério e muito leve ao mesmo tempo. Era uma coisa estranha. Eu era muito novinho, né? E eu sentia algo estranho. Ao mesmo tempo que tudo aquilo me parecia sério demais, era bonito demais, era leve. Então, me marcava muito ouvir a Doris falando, e eu tive a graça de às vezes, à tarde toda, sei lá, de 2 da tarde até as 8 da noite, que era o horário que começava o grupo, praticamente ouvi-la, né? E ela ia abrindo a Bíblia e puxa de um lado, puxa de outro, vai para uma página, vai para outra, e era incrível porque não esgotava. Não esgotava, né? Isso é que é incrível. E foi assim até o final, né? Até o final. Depois, agora já no finalzinho da vida dela, né? Quando ela lembrava, às vezes, de uma palavra, às vezes uma frase tinha um poder incrível sobre o coração da gente, né? Porque o entendimento que ela tinha daquela frase parecia que ela tinha encontrado uma chave que abria aquela palavra e fazia a gente entendê-la de um jeito novo. Isso acompanhou a Doris a vida toda, né?
E essa consciência da gravidade, da seriedade da palavra de Deus, né? Eu já falei isso aqui na comunidade, né? Para algumas pessoas eu sei, a Doris tinha o jeito dela não tocar canonizando, porque inclusive eu acho que não se deve fazer muito isso, né? Mas ela tinha o jeito dela e a gente sabe como é que era. A gente aqui levou umas corrigidas muito, muito sérias, né? E tal, mas uma pessoa que eu jamais vi tomar decisões sem acreditar que ela estava fazendo o que a consciência dela dizia que devia ser feito diante de Deus. Isso sempre me marcou muito também. Não estou dizendo que ela acertou sempre. Eu tenho certeza que ela deve ter errado várias vezes, né? Mas no coração dela, as decisões tinham que ser tomadas tendo como critério que aquilo era o que mais agradava a Deus, aquilo era o que Deus desejava dela. E era assim que ela via. E se ela se movesse, ou se ela percebesse que era preciso ir para outro caminho, ou que Deus estava pedindo outra coisa, ela iria por ali. Então, essa coisa de Deus como critério da nossa vida, eu acho que isso sempre para mim foi muito claro, né, como algo presente na vida dela e que me impressionou muito. Deus como critério da nossa vida. E havia o Espírito Santo, que ensina todas as coisas, inspirou a Doris não sei se é uma pedagogia, uma metodologia que, para mim, acho que para todos nós, foi muito, muito bom e fácil. Porque Deus mostrou para ela isso que o senhor falou, né? Ela ficou muito tocada com a frase basta uma palavra. Ela compreendeu que isso que o senhor falou aí um pouco antes sobre, né, que na teologia a tendência é ver como um texto que precisa ser estudado, né? Depois, né, lá mesmo, certamente a própria faculdade acaba mostrando para o futuro sacerdote a palavra de Deus como algo que é direção de vida em todos os sentidos. Então, no Espírito Santo, Padre Antônio, o senhor vai lembrar, com essa frase, basta uma palavra, mostrou a Doris que é isso mesmo, né? Que é por uma palavra. E aí, nesses anos todos, a gente foi acompanhando isso. Eu fiz uma relação aqui de algumas palavras e queria, assim, partilhar, porque com essa palavra, por exemplo, a primeira que me ocorreu foi a palavra hoje, né? Então, ela pediu, a gente foi procurar na Bíblia todos os versículos bíblicos. Isso é uma coisa legal da gente falar, né? Porque durante muitos anos, enquanto a Dora estava com a gente, a nossa formação na comunidade era assim, né? No início do ano, ela orava, pedia a Deus qual a palavra para esse ano? Uma palavra. E a gente passava o ano inteiro estudando uma palavra, um vocábulo, né? Não é uma palavra, uma frase da Bíblia, não, era uma palavra. Uma palavra. E dava para o ano todo, né? Nossa. Óbvio, né? O que a gente fazia? Ela vinha com uma palavra e a gente procurava, então, na Sagrada Escritura, todos os lugares em que aquela palavra aparecia. E depois de alguns anos também no catecismo. Sim, e aí a gente ia percebendo as relações, como Deus ia ensinando o povo um caminho de conversão, um caminho de transformação de vida a partir daquela palavra. Então, eu lembro que no ano em que eu entrei nesse estudo junto, a primeira vez, foi com a palavra coração. E eu fiquei impressionado porque a palavra coração rendeu um ano. E a gente, às vezes, acha que tem que logo procurar uma outra coisa, né? A gente tem uma dificuldade muito grande de se deter sobre algo, porque parece que a gente é movido a novidades, né? Uhum. E somos. E também no ambiente, né, cristão também, hoje mais ainda com essa coisa da internet, que é uma informação rápida, às vezes superficial, a gente está sempre querendo uma outra coisa. Qual é a novidade, né? Agora? E a gente ficava um ano inteiro com uma palavra,
né? A palavra coração, eu tenho os papéis até hoje lá em casa. Nossa, Padre Antônio. Todos separadinhos. Vou querer rever. Né? As coisas todas escritas ainda, né? Com, sei lá, aquilo eu acho que tem coisa ainda até com máquina de escrever ainda. E mimeógrafo. Pois é, e funcionava, né? De repente a gente percebia que aquele coração tinha muito a ensinar para a gente, né? A palavra hoje, que entrou para os nossos estatutos e para o nosso compromisso de vida, né? Como uma palavra-chave, né? Também foi do mesmo jeito, né? De repente a gente descobriu que hoje, nas Sagradas Escrituras, é uma palavra que é chave para que a gente compreenda o modo como Deus quer que a gente viva. Ele está sempre no dia de hoje. A gente precisa voltar sempre ao dia de hoje. Quando a gente vive o dia de hoje, a gente encontra nele paz. Se o maligno nos conseguir arrastar de volta para o dia de ontem ou empurrar a gente para o dia de amanhã, ele vence a gente, né? Porque ele ou agarra a gente ao que passou de uma maneira ruim, pelo ressentimento, ou ele empurra a gente para um território que ainda não é nosso, que é o dia de amanhã, e a gente é consumido pela ansiedade, e aí a gente é vencido. Mas se a gente permanecer no dia de hoje, que é onde Deus está, hoje se ouvires a sua voz, né? Hoje a gente vai ter tudo o que é necessário. A gente vai encontrar no Senhor paz, alimento, sustento. Então, durante um ano, Nossa, né, hoje foi o bastante. E aí, quanta coisa a gente aprendeu com isso. Essa palavra realmente marcou, foi uma das mais fortes, e que bom, nem me lembro em que ano, Padre Antônio, mas e que bom, e como a gente precisa de vez em quando exatamente a gente começa a ser tentado para um lado ou para o outro, ou para o passado ou para o futuro, a gente voltar, que é hoje, o pão de cada dia Deus tem para nos dar hoje, aqui e agora, né? E, Padre Antônio, eu me lembrei, isso eu acho que o senhor não vai lembrar, tá? Eu não sei se o Geraldo. O nosso primeiro podcast, há 4 anos atrás, foi com uma das últimas palavras que Deus deu para Doris. Não sei se o senhor se lembra. A palavra foi, naquele ano, firmeza. Uhum. Foi uma das últimas palavras. O primeiro nosso podcast foi com essa palavra. Então, e a gente ficou todo aquele ano, há 4 anos atrás, com essa palavra. O senhor lembra dessa palavra firmeza? Lembro. E, de fato, depois de um tempo, além da Sagrada Escritura, a gente, a Doris incentivou a gente a usar muito o catecismo, né? E foi uma descoberta... Uau! Maravilhosa! Muito boa, muito boa. E até hoje, né, na comunidade, a gente degusta muito do que a igreja nos ensina e fica compendiado no catecismo, que no fundo é um resumo da doutrina, da fé católica. Às vezes a gente acaba passando além, né? E a gente precisa estar firmado naquilo que é a rocha, naquilo que permanece, né? A palavra de Deus, o modo como a igreja a ouve há 2000 anos e a oferece a nós na sua doutrina. Isso vamos dizer assim, é o terreno seguro onde a gente deve pôr os pés da gente. E a Doris, de modo especial nos últimos anos, deu muito a gente essa diretiva de estar no catecismo da Igreja Católica, né? E a gente chegou a ler o catecismo praticamente de uma maneira quase que corrida, né? Do começo até o final. Então, isso eu fiquei com o catecismo dela. Tá comigo. Nossa, ciumei agora. Pois é, tá comigo. E é algo muito valioso, porque é a doutrina da igreja, é o testemunho dos santos, dos doutores. Tira a gente do eu acho, né, Padre Exatamente. Né? E, ao mesmo tempo, não joga a gente numa multiplicidade de questões. Devolve a gente sempre ao que é essencial na fé. Amém. Né? Então, eu acho que isso é um grande presente que a Doris também deixou para a gente. Padre Antônio, com isso que o senhor falou, eu lembrei de uma outra palavra que é... Nossa, importantíssima e, nossa, eu gostaria muito que fosse para muitas outras cristãos. É a palavra partilha, né? O nome
desse podcast é partilha entre irmãos. E normalmente o senhor começa o podcast de vez em quase sempre falando a palavra partilha. Então, assim, essa palavra tem uma importância, a gente experimentou, e ela é profundamente bíblica, né? Porque a gente for ler direto assim os evangelhos, a gente vê que Jesus fazia muito isso com os apóstolos, né? E aí, quem que os homens dizem que eu sou? Então, assim, isso ela considerava como um recurso de Deus para a gente não cair nem num extremo nem no outro, nem ficar sozinho, né? Achando que só o que a gente fala é certo, né? Ou errado, e nem se achando melhor do que os outros ou pior do que... Então, assim, a partilha tem essa importância. Eu queria, assim, como é que para o senhor, que veio muito depois de mim, ver essa palavra partilha? Bom, até os nossos grupos, né, as nossas células, vamos dizer assim, fundamentais da comunidade, são os nossos grupos de partilha. Que seriam parecidos com o que se faz nos círculos bíblicos, mas com uma pedagogia, né, própria que a Doris trouxe para a gente, mas são grupos de partilha, não é uma aula que uma pessoa dá e outras recebem, né? É uma troca, no fundo, né? Doris sempre colocou para a gente a importância do ouvir um ao outro. Nas segundas-feiras que eu ficava aqui à tarde com ela, eu vi muitas vezes ela resolvendo dificuldades próprias da vida em comunidade, dificuldades de relacionamento, passos novos que a gente devia dar no ministério ou no outro. Eu cansei de vê-la ouvindo as pessoas. A partir do que ela ouvia, ela conseguia dirimir situações complicadas, ela conseguia discernir próximos passos, mas sempre ouvindo. Isso também foi uma coisa que me marcou. Eu preciso aprender ainda a fazer isso muito melhor, porque padre, a gente é acostumado a achar que tem sempre que estar falando, né? Quando, na verdade, a gente precisa também ouvir, né? Mas ficou como um valor que eu devo buscar, né? Eu preciso aprender a ouvir, a aprender com o outro. A Doris, uma vez que conversava sobre algumas experiências que ela teve lendo, né, a Bíblia e usando o método inaciano, né, de se colocar nas cenas e tal, e ela uma vez compartilhou que o Senhor deu a ela, né, como se fosse uma lição, né? Aprenda com todos. Aprenda com todos. E a Doris era uma pessoa muito bem formada do ponto de vista acadêmico, intelectual. E para ela, eu acho que também devia ser um grande desafio ouvir. É verdade. Né? Aliás, eu acredito, não, eu tenho certeza. Mas ela treinou bem isso, né? E ouvir e aprender com todos, né? Quantas vezes eu a vi aqui ouvindo pessoas muito mais simples, sem uma educação formal muito, né, aprimorada, mas ela ouvia e ela aprendia, né? Ouvia e escutando, né? Ela fazia aquilo que a gente aprende como uma técnica de ouvir, né? Ela ouvia e depois resgatava o que a pessoa tinha falado para mostrar que tinha dado atenção e para a pessoa reconhecer, eu disse isso mesmo, né? Para a pessoa também se ouvir, né? Então, eu fiquei muito marcado com isso, né? Essa capacidade que ela tinha de aprender com todos, né? Mesmo sendo uma pessoa muito bem formada do ponto de vista humano e uma pessoa que recebia muita coisa de Deus, mas ela aprendia com todo mundo. E ela valorizava o que ela escutava. Né? Ela dava importância ao que ela escutava e obrigava a gente a isso, né? De vez em quando vinha essa coisa, né? Olha, você tem que saber ouvir, você tem que saber escutar, você tem que saber valorizar o que o irmão está dizendo, ele está dando um tesouro para você quando ele está falando, então reconheça esse tesouro, né? E por causa disso, Padre Antônio, eu vejo assim lembrei agora, veio claramente à minha mente, à memória, um ponto fortíssimo, né? Nesses 50 anos, a Doris nunca... Aliás, no início o senhor chegou a fazer uma menção a isso.
Bom, então agora, no início do ano, vamos fazer isso. Hoje a gente vai trabalhar com. Vamos começar um trabalho com pobre. Nesse ano vamos começar um trabalho com criança. Vamos fazer um trabalho com idosos. Vamos... A Doris nunca fez isso, né? Exatamente por isso que o senhor acabou de falar, porque ela ouvia, e no momento que ela ouvia escutando, ela ouvia muitas vezes Deus falando através daquela pessoa. E assim foi, né, todos os serviços da comunidade, né? Desde o primeiro momento, quando a, a pessoa que o João comprava frutas e legumes, que era um árabe, quis levar o tapete, a Doris ficou uns 6 meses perguntando o nome do grupo, porque a renovação carismática daquele ano pedia, e ela... Talvez eu fosse logo, vamos dar esse nome. Não, a Doris não fez isso, nem no início e nem depois, né, Padre Antônio? Não, vamos orar e perguntar ao Senhor. E quando ela viu aquele tapete, acho que essa aqui é uma cópia, né, Geraldo? Ela identificou como nome Bom Pastor. Então, isso, assim, é uma coisa, eu não sei nem como chamar essa humildade, Padre Antônio, de saber que o serviço, o trabalho que Deus quer, Ele vai suscitar. Eu não preciso tomar a frente para fazer, mas eu fico atenta, escutando, porque assim começou o serviço de evangelização nas escolas, porque entrou aqui uma diretora desesperada, chorando, sem saber o que fazer com as... Então, assim, cada serviço, a vigília, né, a noite inteira, assim, cada um dos serviços da comunidade começou assim, né? Desde o primeiro grupo de oração, no 1º de dezembro de 75, na casa dela, João e Doris, e mais os 4 jovens. O modo como cada pessoa percebe os apelos de Deus é muito pessoal, né? Deus tem um jeito, vamos dizer assim, Deus quase que se adapta ao jeito de cada um, né? Ele tem uma palavra que eu acho lindíssima, ele tem uma condescendência, ou seja, ele se inclina para chegar em cada um, né? Então, o modo como cada um percebe a direção de Deus, isso é muito próprio, né? O modo da Doris era esse, né? Quer dizer, ela estava muito antenada todo o tempo, então quando chegava alguém trazendo uma situação, ela entendia que isso trazia junto um apelo de Deus. Com outras pessoas talvez possa ser de outra maneira, né? Mas eu acho que o que há de muito interessante por trás disso é que, independente do modo como você perceba quais são os apelos de Deus para a sua vida, para o seu ministério, uma pessoa atenta ao Senhor, atenta aos apelos de Deus, é uma pessoa que sabe que o protagonista é sempre Ele, né? Não parte da gente, não pode ser uma ideia nossa, não pode ser não pode ser uma empolgação nossa, né? É parte dele. Ele compartilha com a gente o que há no coração dele, né? Há muitos anos atrás, muitos anos não, já não tem tantos anos atrás assim não, quando faleceu o pastor David Wilkerson, que foi o autor do livro que os jovens que estavam participando do primeiro retiro, vamos dizer assim, carismático entre católicos nos Estados Unidos em 1967, o livro que eles estavam lendo era um testemunho desse pastor David Wilkerson sobre o chamado de Deus para ele de ir pregar aos jovens das gangues de Nova York. Eles estavam lendo esse livro que falava sobre o Espírito Santo. No fundo, o que esse pregador americano descobriu, David Wilkerson, era que a solução para aqueles jovens não era ele, era o Espírito Santo, né? Eles estavam lendo, né, esse livro nesse primeiro retiro de jovens, onde eles foram batizados no Espírito Santo entre católicos, né? Quando o David Wilkerson faleceu, tem alguns anos atrás... Acho que tem uns 5 anos, Padre Antônio. Tem mais. Foi no ano em que faleceu, em que morreu o Osama Bin Laden. Eu lembro porque... foi. E saiu muita coisa dele, né? E
saiu um texto que foi, na verdade, uma palestra que ele deu, uma pregação que ele deu, que eu nunca mais esqueci, porque eu achei aquilo incrível. Esse pregador dizia que Deus dá aos servos dele um batismo de angústia, de tal maneira que ele compartilha com a gente aquilo que há no coração dele. E ele dizia, há muita angústia no coração paterno de Deus. E ele dizia que as coisas que nós fazemos movidos pela nossa empolgação, elas nunca são duradouras e elas normalmente não dão frutos de eternidade na vida de outros. Porque, na verdade, a nossa empolgação é um estado de ânimo nosso. Mas as coisas que nós começamos a fazer movidos por essa angústia que Deus põe no coração da gente e que, na verdade, em primeiro lugar está no coração dele, isso dá muito fruto. E eu pensei, meu Deus, é isso aí. No ministério da gente, por exemplo, de padre, né? Eu posso fazer 1 milhão de coisas na minha paróquia movido por empolgação. Ei, vamos fazer tal coisa? Ei, mas vai ser só empolgação. O que porventura brote de angústia, Senhor, como eu posso servir essas pessoas aqui ou ali? Isso vai fazer a diferença. Eu acho que no fundo, o que acontecia com a Doris era um pouquinho isso. Exatamente isso. Né? Nossa. Quando vinha alguém compartilhando com ela a angústia pelos alunos que não se sabia mais como ajudar, quando ela via a dor dos irmãos que moravam na rua e que ela queria servir, mas ela já não sabia mais como. Enfim, quando no coração dela brotava ou caía essa angústia, havia esse batismo de angústia por algo que era uma urgência de Deus, aí ela percebia, temos que juntos fazer alguma coisa por esses irmãos. Não era mais só eu vou fazer, não. Juntos vamos fazer algo por eles. E aí nascia um novo serviço da comunidade. Repito, isso pode acontecer de 1000 maneiras. Sim. Em cada comunidade, em cada paróquia, no coração de alguém que vai dar início a uma atividade. Mas eu acho que o segredo é sempre esse. O que frutifica é o que brota dessa angústia. Meu Deus, eu não posso passar por isso sem me inclinar sobre isso. Como o bom samaritano, eu não posso passar por essa pessoa sem descer da minha montaria e ajudá-la, porque ela está ferida. Nossa, né? padre, é um outro olhar completamente diferente, né, do que o mundo faz. O mundo faz a gente fugir da angústia ou dispersar ou nos distrairmos. Ou né? achar que só vai ser legal fazer o que é fruto da nossa empolgação. Mas quem disse que a gente tem que fazer o que é legal, né? Não é um critério esse, né? Então, eu acredito que o importante no coração da Doris sempre foi esse, né? Jesus é o protagonista, né? O bom pastor é que vai fazendo. A gente vai fazendo com ele, a gente vai entrando no trabalho dele, mas o trabalho é dele. Né? Padre Antônio, o senhor lembrou daquele momento que eu amo, do início da renovação, esse livro que eu amo, A Cruz e o Punhal, e eu não posso deixar, né, de referir que como a renovação carismática em 67 começou com um livro de um pastor evangélico, a nossa comunidade começou com a Viagem do Outro Cristão. Né? Então, eu amo essa coincidência, providência. Só falando, porque, Laura, o povo não sabe. Então, vamos lá. Viagem de um outro cristão ou do outro cristão. O título parece esquisito. É um título estranho de um livro, tá? Eu vou explicar, padre. Só que é um livro muito especial, porque, na verdade, são parágrafos, praticamente, né? De palavras que brotaram no coração de uma irmã, né? Autora, né? Evangélica, americana, né? Que compilou essas palavras e transformou-as num livro, né? Chamado Viagem de um Outro Cristão, quer dizer... o título é estranho, mas o livro... Em português mas na verdade é como se fosse o caminho que um seu irmão fez. Isso. E que agora pode ajudar você a fazer o seu, né? Então, esse livro caiu nas mãos da Doris, né? Isso. E para ela, durante muito tempo, foi uma resposta de Deus nos momentos de oração dela. Né? Foram 2, né, Padre Antônio? Sim. Eu estava relendo, né, a história, foi esse
E o segundo, que eu acho que o senhor não tem, eu tenho, católicos pentecostais. Claro que eu tenho. Esse está esgotado. Esse que não tem. O Viagem de um Outro Cristão foi reeditado. Foi reeditado um pouco. Com uma tradução nova, né? Um pouquinho diferente, mas existe. Se procurar na internet, acha. Né? Mas o que eu quero chamar a atenção, porque diferente de mim, né? Que cheguei a me afastar da igreja no tempo da universidade, a Doris foi católica fiel a vida inteira. Ela nunca se afastou da igreja por nenhum motivo, né? Mesmo quando ela dizia que não sentia, mas ela estava lá todo domingo, fazia... em maio, ela fazia o mês de maio indo à missa todos os dias, né? Foi a criação dela e foi assim que ela viveu. Mas quando ela leu esse livro, ela conta no livro, né? Porque perdoar o livro dela, e conta também no outro livro da partilha, e contou várias vezes. Para nós, ela experimentou algo que ela não tinha experimentado antes, que até então, Deus fala diretamente comigo. E ela foi atrás, como o senhor sabe muito bem, até que falaram para ela, né, da renovação carismática católica, foi quando ela parou. E isso, é muito bonito isso, né, Padre Antônio, que isso podia ter morrido aí. Tá legal, gostei do livro, vida que segue. Mas não, ela entendeu como parte da obra nova que Deus estava fazendo. Então, assim, a comunidade Bom Pastor, ela já nasceu junto com o carisma da unidade, a partir desse momento. Depois, a coisa foi se intensificando. Eu participei, como o senhor sabe, na casa dela, onde iam pastores evangélicos. Uma coisa que hoje em dia as pessoas podem achar estranho, né? Não o senhor, mas outras pessoas, né? Mas eu participei ainda na casa dela, na Pompeu Loureiro, com a presença de padres católicos que sabiam, iam lá, de um bispo e de pastores evangélicos, né? Então, assim, isso me dá assim, uma grande gratidão a Deus. Quando eu vejo assim, João Paulo II falando sobre isso, a última carta que o Papa Leão lançou no domingo passado, né, que fala intensamente sobre a unidade. Então, assim, uma gratidão a Deus. E eu fico assim um pouco assim pesarosa de ver que isso cria dificuldade no meio católico, embora até na renovação carismática, embora a renovação carismática tenha começado, né, com o livro evangélico, mas hoje em dia isso ficou um pouco assim mal visto, em vez de ter sido bem visto, como para mim é até hoje, né? Laura. Eu acho que a gente está num tempo, né, em que isso não é um problema só do ambiente religioso, mas eu acho que é generalizado. A gente está num tempo em que as pessoas estão com, não sei, numa atitude defensiva muito grande umas com as outras, né? E aí gera-se aquilo que a gente ouve falar muito, que é polarização, né? Uhum. É preciso me defender do outro. O outro é sempre uma ameaça, o outro é sempre um problema. Eu não tenho nada a aprender com o outro. Então, o outro vira um fantasma, ou vira um problema, uma ameaça, não sei. E aí, me defendendo dele, eu devo, inclusive, me afirmar em antagonismo a ele. Para que eu afirme quem eu sou, eu tenho que mostrar que eu não sou como o outro. Eu não penso como ele, eu não sinto como ele. Ao contrário, né? O que ele pensa, o que ele sente, eu parto sempre da análise daquilo que é distinto do que eu penso e sinto, e daquilo que, pelo critério que eu considero mais relevante, é errado, e por aí vai. Então, são maneiras de ver, não é, a vida, as pessoas, ver o que é diferente, que mudam, né? Em algum momento, lá nos anos 60, quando houve o Concílio Vaticano II, e antes, porque o movimento ecumênico é anterior, era um outro momento, né? Bom, o outro é diferente de mim, de fato eu não devo imaginar que é boa a confusão nunca é boa,
Mas o fato de o outro ser diferente não significa que eu deva vê-lo simplesmente como um problema, uma ameaça ou como o antagônico de mim. Eu posso também ouvi-lo, eu posso também reconhecer elementos comuns, eu posso também colocar em evidência aquilo que é comum, eu posso aprender com as perspectivas que são mais importantes para ele, que talvez não sejam as minhas perspectivas mais importantes. Então, houve, de fato, uma mudança de olhar. Nos anos 60, o olhar sobre o outro talvez fosse um pouco mais aberto. Estou disposto a conviver com você. A comunidade é dos anos 70, é de 75, então isso ainda era muito presente. Hoje estamos em 2025, isso mudou. Então hoje a gente sabe que na maioria das vezes a gente encontra pessoas também no nosso contexto católico, carismático, que estão vivendo no registro da defensiva. A gente entende, o que não significa que a gente deva assumir isso, porque, como a gente falou no início, pela Doris nos chegaram os carismas da comunidade, que são unidade, perdão e obediência. Então isso é característico nosso. Né? Por mais que a gente entenda que a gente está num tempo em que, eventualmente, a gente deve também lembrar e com clareza diferenças, porque cair em confusão não é solução para nada, a gente sempre vai estar movido por um olhar de unidade. Então, não vamos olhar para os irmãos que são cristãos e não são católicos simplesmente como antagonistas a nós, como alguém de quem a gente deva se defender. O nosso olhar, por carisma nosso, não vai ser esse. Padre Antônio, eu não posso imaginar a minha vida nessa graça que Deus me deu de 48 anos de perseverança com todas as minhas incoerências e contradições, sem as músicas evangélicas maravilhosas que me levam ao coração de Deus, que me ajudam, que me levantam, que... Nossa, então eu não posso, não tem você sabe como. que hoje, isso para muitas pessoas, isso é um problema, né? Para nós aqui, isso não é um problema, ponto. Não, problema? Ao contrário. Não é um problema, ponto. Ah, tá. Ponto. Não é um problema, né? Então, para algumas pessoas porque elas levantam questionamentos tantos, alguns legítimos, outros não tanto, mas que para nós aqui foram resolvidos de tal maneira que nós usamos essas músicas e não é um problema, né? Usamos também as músicas católicas, obviamente quando queremos cantar para Nossa Senhora, as músicas são católicas, mas ponto. Então, aqui não é um ambiente em que isso é um problema, né? Mas hoje, de fato, como você falou, para nós, como comunidade, viver esse tempo é um grande desafio. Porque a gente não deve imaginar que dá para entrar na cabeça de outros o que Deus deu para a gente. Por outro lado, o fato de que outros tenham algumas outras vivências e movidos por questões do nosso tempo, levantem problemas, repito, alguns deles justos, isso não significa que a gente deva abrir mão daquilo que são as nossas características, e não são características arbitrárias. A igreja pondera e reconhece e encoraja, por exemplo, a busca da unidade entre os cristãos. Então não estamos fazendo nada que seja uma doideira da cabeça da gente, nasceu em Copacabana, não é. Então não é pela vivência de outro que a gente vai usar isso como régua para a nossa vivência. Então, um abraço. Você está levantando o problema, eu reconheço que esse problema existe, mas aqui não. Né? Aqui não. E por aí vai. Então, a gente tem que administrar isso, né? Agora, o fato uma pessoa que, sei lá, não goste de conviver com evangélicos, dificilmente vai gostar de conviver aqui, porque todo dia todo dia tem alguém, né? Por outro lado, alguém que conviva bem vai se sentir mais à vontade de estar com a gente. E tudo bem, tudo beleza. O que não significa que nós não sejamos católicos. Eu sou mais católico do que 99% das pessoas que estão ouvindo a gente Jesus. Agora. Porque se começar a puxar o fio da meada, eu tenho certeza que eu vou bater num ponto. Pois mas isso aí você tem que acertar melhor, né? E por aí vai. Então, enfim, mas isso é um fato. Entre nós, isso não é problemático, né?
Nós somos muito abençoados pela convivência com esses irmãos. Muito, né? Padre Antônio. Não abrimos mão da nossa identidade, nenhum deles, quando chega aqui, nos pede para abrir mão disso também. Né? Em nenhum momento a gente chega aqui do elevador, abre a porta do elevador, tem uma Nossa Senhora das Graças uma desse Nossa tamanho. Senhora das Graças maravilhosa. Nenhum deles voltou no elevador. Nunca voltaram. Então, eles sabem onde estão chegando. Né? E nós não estaríamos dispostos a acolher ninguém que dissesse para a gente tire daqui, não seria o caso. Então, jamais. Enfim, mas isso nunca aconteceu. Então, a nossa vivência é a vivência de uma fraternidade muito legal. Como que mostrando, em tempos como os nossos, meio difíceis, olha, ainda é possível estar um pouquinho mais perto e aprender uns com os outros, né? E conhecer um pouco mais uns dos outros e compartilhar aquilo que a gente tem em comum. Então, a nossa presença aqui é um pouquinho também para isso, né? Para dizer, olha, gente, eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, eu sei que há dias em que o negócio fica esquisito, mas é possível também viver algo mais legal entre a gente. Então, vamos aceitar isso. É possível viver algo mais legal. Não resolve tudo, né? Não acabam-se todos os problemas, mas é possível ter uma convivência legal. Padre Antônio, antes de começar, o senhor falou algumas coisas tão tocantes sobre o texto do Bom Pastor. Eu queria só que o senhor falasse assim, a gente está celebrando, né, os 50 anos da comunidade Bom Pastor. O Bom Pastor Jesus, né, o quadro, o tapete foi o que originou o nome. E fiquei muito comovida exatamente nessa semana. Eu estou até aqui emocionada, Padre Antônio. O Espírito Santo ter suscitado isso no seu coração, né? O senhor ter, assim, como o senhor falou, redescoberto pontos, né? Nesse texto que é tão caro para nós, tão querido, né? Que nos mostra, né? Nos dá uma direção de vida. Queria que o senhor comentasse assim um pouco o que o senhor redescobriu no texto de João 10 do Bom Pastor. Laura, eu vou te propor uma coisa. Vamos fazer o próximo podcast sobre esse assunto? Então tá. Porque é tanta coisa. Tá tarde, eu nem vi. Não é que esteja tarde, mas é porque eu acho que vale a pena a gente então tá. continuar Gostei. As comemorações. Aí a gente já vai estar na 8ª, que é a semana seguinte, né? Mas a gente vai conversar, porque de fato o capítulo 10 do Evangelho de São João, que é aquele no qual Jesus diz que é o bom pastor, né? Ele fala de tanta coisa bonita. E quando a gente fala, Jesus, bom pastor, todo mundo acha bonito, é legal, é um título bonito para falar de Jesus, né? Mas a gente pode esquecer que esse título fala de coisas muito concretas, né? Da nossa vida com Jesus. Então, acho que vale a pena a gente ter um encontro só sobre João 10. Okay. E aí a gente faz isso. Próxima. Pode ser assim? Pode. Pronto, a gente continua comemorando o aniversário da comunidade. Queria, então, aproveitar para fazer os convites para os irmãos. O super né? convite, lógico. Bom, hoje é quarta-feira, então ainda dá para quem quiser estar com a gente na sexta, se programar. Última sexta-feira do mês, noite de vigília. Então, essa vigília, como a gente faz sempre, começa às 9 da noite, não é isso? À meia-noite a gente celebra a Santa Missa, que vai ser a missa do sábado, dia 29. Já a missa de sábado. Né? E depois a gente continua em oração até às 6 horas da manhã, um pouquinho antes, mas terminando praticamente 6 horas da manhã. Lá na capela. Na capela de adoração ali embaixo, na paróquia de Nossa Senhora de Copacabana e Santa Rosa de Lima. Então, se você quiser estar com a gente, pelo menos um tempinho, uma parte da noite, sei lá, né? Noite do dia 28 para o dia 29 de novembro. Isso. A partir das 9 da noite, vigília de adoração aqui na Bom Pastor. Na segunda-feira, dia 1º de dezembro, que vai ser justamente... Que coisa incrível, né, Padre Antônio? O dia 50 exato. anos depois, no dia 1º de dezembro, como foi o primeiro grupo. Exato, a gente vai ter a Santa Missa em ação de graças pelo Jubileu de Ouro da comunidade, começando às 8 horas da noite, na nave central da paróquia de Nossa Senhora de Copacabana e Santa Rosa de Lima, presidida pelo nosso cardeal, Dom Orani, e é a Santa Missa, é a grande celebração
adoração, é o grande louvor da igreja, e a gente vai estar celebrando em ação de graças por esses 50 anos. Cada pessoa que passou por aqui, cada pessoa que foi alcançada pelo Espírito de Deus numa dessas segundas-feiras durante esses 50 anos, né? Cada pessoa que nos abençoou nesses 50 anos, Amém. com o seu serviço, com a sua presença, com a sua palavra, pela vida do João e da Doris, pela vida de cada irmão nosso que já partiu para o Senhor nesses 50 anos, tantos irmãos queridos que o Senhor já chamou para junto dele, pelos nossos servos de ontem e de hoje na comunidade, enfim, uma grande ação de graças, um grande louvor a Deus em Cristo Jesus, no dia 1º, 8 da noite, com a Santa Missa presidida por Dom Orani, e aí o convite é mais do que especial para todos aqueles que quiserem estar com a gente, vai ser uma alegria muito, muito grande. Muito grande. E Padre Antônio, vou falar que no final da missa tem uma surpresa especial para cada irmão e irmã que vier. Não vou dizer o que é, mas eu tenho certeza que você vai gostar. Uma lembrança, né? Que vai estar numa sacolinha para cada irmão, cada irmã que puder estar aqui conosco segunda-feira que vem, 1º de dezembro, na missa pelos 50 anos da comunidade Bom Pastor. Beleza, então, convite com o nosso feito. arcebispo, né? Isso, convite feito. Não, o convite não é pro forma, é de verdade, pra gente vai ser uma grande alegria. Lógico. Tá certo, irmãos, que bom a gente poder estar juntos. Então, semana próxima, com a graça de Deus, vamos partilhar sobre Jesus, o bom pastor, e continuamos celebrando os 50 anos, as bodas de ouro da nossa comunidade, tá bom? Gente, obrigado pela companhia, Deus abençoe muito, muito, muito. Até a próxima, se Deus quiser. Até logo, Laura. Até a segunda! Isso!